Boa noite. Eu estava aqui tentando dormir. Quando Deus começa a falar, ou a gente faz ou ele vai ficar falando a noite toda. Eu prefiro dormir. Então, vou falar algo que botou no meu coração e seja o que Deus quiser. Esse vídeo acho que pouca gente vai ver, né? É um vídeo sobre dom de línguas, também conhecido como glossolalia. Tem lá, São Paulo fala sobre ele, a gente vê algumas vezes já nos Atos dos Apóstolos, tal. Na maioria das vezes é um dom muito mal compreendido, é uma ação poderosa de Deus e é uma ação momentânea na maioria das vezes, mas que ele tem sua função, né? Tem a função da glossolalia, que é você falar em diversas línguas, aprender rapidamente, coisas assim fantásticas de outras, aprender até línguas vivas, né? Inglês, alemão, tal, para falar quando você é mandado para outros lugares para falar, pregar, ensinar, o que seja. Tem um dom sobrenatural, que é o que aconteceu com Pedro, desculpa, quando ele, na primeira pregação, cheio do Espírito Santo, ele fala para os judeus ali presentes, e tinham povos de 10, 12 possibilidades diferentes, e cada um escutava ele falar na sua língua natal, ou seja, do país de onde ele veio, né? E converteu as 6.000 pessoas nessas pregações. Então tem uma função, né? Aí, mas vou botar um exemplo. Uma vez estava numa exposição de presépio que a minha mãe estava organizando e veio um senhor com uma Nossa Senhora Rosa Mística com um presépio, sei lá qual, só que ele era alemão, só falava alemão, não falava inglês, não falava outra língua, ninguém entende alemão. E ele tentando se comunicar, ninguém entendia nada. E de repente eu estava passando, ele falava e eu compreendia, né? Eu não falo alemão, até hoje eu não falo alemão. E ele falava, eu compreendia, falava, gente, ele quer isso, isso, isso. Aí dava para ele, não é isso, é isso, isso, isso. Aí falava outra vez, e ele ia falando, eu ia traduzindo sem compreender uma palavra de alemão, né? E funcionou uma parte do presépio com ele, foi assim, né? Deus usa quem ele quer quando ele quer, né? Então funciona, né? É para escutar e compreender, para escutar e compreender, né? Eu lembro também de uma vez que a gente estava no congresso latino-americano, na abertura desse congresso, o padre, até conhecido, fala lá, agora vamos ter um brasileiro para abrir o congresso, ele vai fazer uma pequena, né, introdução, falar. Na hora que ele falou isso, na mesma hora eu peguei e virei para trás para ver quem ia levantar, né? Quem seria o agraciado, né? Ninguém levantou. Aí eles fazem uma segunda chamada, de novo eu olho para trás. Quando eu estou olhando para trás, nessa hora me cutuca a mãe de um amigo nosso, chefe da delegação, falou assim: é você que vai lá falar. Eu falei: temos um problema, eu não falo espanhol, eu compreendo, né? Mas falar não. Não, é você. Enquanto eu ainda estava pensando em brigar com ela, porque eu não queria ir lá subir e falar,
De repente eu estava de pé. Quando eu estava de pé, o padre, você mesmo, vem. Eu falei, Aí eu fui andando pro altar, chegou no cima do altar, para começar a falar, eu falei, ferrou. Ele me deu o microfone, e eram mais ou menos umas 20 mil pessoas, eu tremi na base. Eu nunca falei para 20 mil pessoas, para 1.000 pessoas, 100 pessoas podia ser, mas não aquela quantidade, não em outra língua, e não sem saber o que vai falar, e não pensei em nada. Eu falei, viu, agora quer saber? Fechei os olhos. Eu fechei os olhos, de repente eu vi uma luz fantástica, muito brilhante. E eu comecei a olhar para aquela luz, e aquilo que o Espírito Santo ia botando no meu coração ia falando. Fui falando. Acho que eu falei uns 10 minutos. Não tenho certeza direito. Pode ter sido mais, não sei, né? E agradeci, entreguei o microfone, desci e voltei e sentei. Falei, acabou. Essa é a sensação de alívio. Mas me deu uma paz muito grande a partir do momento que eu fechei os olhos e vi aquela luz muito forte. E foi. No dia seguinte de manhã, não falei mais nada, fiquei quieto. No dia de manhã, eu fui comentar no café da manhã, antes da gente ir para o congresso, e para a mãe desse amigo meu. Eu falei, nossa, eu não sabia o medo que eu tinha, porque eu estava falando para 20 mil pessoas. Ela começou a rir na minha cara. 20 mil? Você não prestou atenção que tinha uma câmera na tua frente? Nem vi. Você falou para 1 milhão de pessoas na América Latina. Eu falei, aí que ferrou. Mas tudo bem. Vou fazer o quê? Eu falei, meu Deus, eu falei ainda em português, ninguém deve ter entendido nada. Ela falou, você não sabe, as pessoas entenderam perfeitamente o que você falou, adoraram o que você falou. Eu vou falar bem a verdade, eu não tenho a mais vaga ideia daquilo que eu falei. Porque eu só estava olhando para a luz, e a luz tão brilhante, tão bonita. E o Espírito Santo ia me dando umas frases, eu ia falando. E foi assim. 10 minutos assim. Ou seja, houve um dom de glossolalia, ao contrário, falei em português e eles entenderam o espanhol. Não me pergunta como. Sei que funcionou. Então tem essa parte da glossolalia, né? Mas tem uma parte que a maioria não sabe, nem usa. O menor dos dons espirituais é o dom de línguas, né? Mas a línguas aí é a língua dos anjos, você falar na língua dos anjos, né? E esse dom, ele é muito forte, potente, a maioria não dá nada por ele. Todos querem saber dos grandes dons, né? E, na verdade, todos os grandes dons acompanham o dom de línguas, né? Quando você vai orar para uma pessoa para ser tocada e curada e tal, tem um momento que você fica orando em línguas, nas línguas dos anjos, porque quando o Espírito Santo só está dizendo, você está totalmente nele, e na verdade é o próprio Espírito Santo, como explica Paulo, que está orando em você por aquela pessoa. Então a tua oração é potencializada a um nível de Deus. Então você teve a tua oração pessoal, que você fez por ela, aquilo que Deus no teu coração, a revelação de Deus, e a parte que o próprio Deus orou por você, dentro de você, pelo dom de línguas, né? Então potencializa, e as curas, os milagres acontecem fantasticamente. O dom de línguas, ele, na verdade, ele é, como eu falei, ele faz parte, na verdade, de todos os outros dons. Quando você está orando por, sei lá, libertação, ele está lá. E ele é diferente, não é igual. Quando você está orando por cura interior, é diferente quando você está orando por uma pessoa em libertação. Quando você está orando por alguém que está fazendo repouso no espírito,
É totalmente diferente. A maioria das pessoas nem sabe o que é repouso no espírito. Bom, você reza para essa pessoa e ela entra profundamente em oração. E fica ali com Deus, e Deus pode curá-la profundamente, Deus pode revelar coisas fantásticas, Deus pode fazer muita coisa, refazer as suas forças humanas, espirituais. É um dom interessante. E quando você está rezando por essa repouso no espírito, é totalmente diferente, até o linguajar é diferente, a docilidade que você está rezando é diferente, né? Você nem toca na pessoa, você não chega nem perto muitas vezes, né? Quando eu estava aqui em casa, queria fazer com os meus 2 filhos, já hoje grandes, né? Naquele tempo não eram, eu só encostava eles na cama, né? A parte do, assim, a batata da perna, ficava, sei lá, meio metro cada um deles, eu começava a rezar, pronto, e aí eles caíam para trás e entravam em repouso, né? Ficavam lá, eles e Deus, numa oração profunda. De repente você faz, tem todo um jeito, tal. Quem quiser estudar mais sobre o assunto, tem livros até. É um dom muito interessante. Teve um desses casos que eu vi, não foi o que rezei, mas eu vi, eram 2 gêmeos. Os 2 tinham problemas com drogas. Num repouso desse no espírito, um foi curado e o outro não. Você vê como Deus tem um caminho para cada um, mesmo sendo tão parecido como um gêmeo, né? Mas não, é engraçado isso. Então tem o dom de repouso, tem a oração de línguas, quando você faz para repouso é diferente. Quando você faz a oração para... Cada manifestação de dom, você usa o dom de línguas e ele é diferente. E mesmo o dom de línguas, né, você tem, a maioria talvez não saiba, né, divisões entre eles. Você tem o dom de línguas quando você está orando em línguas. Você tem um dom de línguas quando você está cantando e louvando em línguas, é diferente. Você tem um dom de línguas quando você está em adoração, é totalmente diferente. Em louvor é totalmente diferente, né? Todo mundo, a maioria, quando recebe o dom de línguas, só sabe fazer aquela oração básica, um louvor, né? Que é tipo uma música, né? Mas não sai daquilo, ou seja, não tem que aprofundar muito. Então, tem um louvor, tem a oração, né? Quando você está na tua oração pessoal, é diferente. Em todos eles você tem que aprender a usar e ir na profundidade, né? Eu lembro com o Padre Cris uma vez que ele falou assim, até aquele que está tocando um violão, quando está sendo ministrado em um momento de oração de línguas, ele tem um jeito de tocar que é como se fosse uma oração de línguas do violão. Cara, eu vi, é muito bonito. É muito bonito, né? Então, eu queria dizer sobre isso tudo que Deus tem dons fantásticos, que ele pega o menor dos dons e ele faz ele ser enorme. Só depende da pessoa aprofundar com cada um dos dons. Cada um dos dons, né? Você pode aprofundar muito e aprendendo sobre ele vai usá-lo de uma forma mais eficiente em Deus. Então Deus ele coloca essas situações todas para a gente aprender e fazer acontecer a ação poderosa de Deus. Bom, paz e bem.